Quarta-feira, 9 de setembro. Pesando no bolso, os impactos da alta do arroz, do feijão e do óleo no dia a dia da população. Os itens são a base da alimentação brasileira. No litoral norte, São Sebastião diz que 40% dos turistas que vieram para o feriado continuam na cidade. A prefeitura reforça a fiscalização no comércio. E vamos falar de mais mudanças nas eleições. Tudo para evitar a transmissão da Covid-19. Boa tarde, o Band Cidade começa agora. A inflação de agosto é a maior para o mês nos últimos 4 anos. Entre os produtos que puxaram a alta dos preços estão alimentos do dia a dia, como o arroz, o feijão e o óleo. Resultado do aumento do consumo durante a pandemia e também da valorização do dólar. Segundo especialistas, uma realidade que infelizmente deve permanecer pelos próximos meses. Arroz, feijão e carne. Alimentos que todos os dias estão no prato do brasileiro. Agora ficaram mais caros. A dona Fernanda que o diga. Precisa de 3 pacotes de arroz por dia para montar de 40 a 50 marmitas. Por isso, tomou um susto quando se deparou com o reajuste dos preços. A semana passada eu fui no supermercado e lá estava R$18,90 o arroz que eu uso. Na semana seguinte já estava R$31,90 o arroz que eu uso. Mas é quase tanto atrás. Como que pode um aumento? Foi quase 100%, né? Uns 80%, né, de aumento. Além do arroz, ela precisa de 8 quilos de feijão e 20 garrafas de óleo para as marmitas por semana. Aí a conta ficou mais cara. Só o óleo aumentou quase R$2. O jeito foi reajustar o valor da refeição, trocar o fornecedor e torcer para o preço cair. Eu aumentei em R$1 a minha marmita para absorver um pouco menos o prejuízo. E estamos seguindo. O meu lucro caiu, acho que uns 30%. Já foi difícil, porque de repente parou tudo. Nós tivemos que parar por um mês. Aí quando volta, não sei por que os preços disparou desse jeito. Ah, mas tem explicação sim, viu, dona Fernanda? Porque os principais itens que vão na cesta básica do brasileiro, como o arroz e o feijão, perderam sim espaço à mesa para as exportações. Isso porque o dólar está valorizado, mas tem outros motivos também que interferiram neste aumento. O feijão já acumula 23,1% de alta neste ano. O arroz, 21,1%. Números que são 4 vezes maiores que a inflação medida pelo IPCA, que até agora é de 5%. Nós tivemos aí um aumento do consumo desses produtos proporcionalmente a outros. Como a oferta foi bastante limitada, então nós tivemos um descompasso entre oferta e procura. E qual é o grande problema? É que esses produtos, arroz, feijão, óleo de soja, que está bastante caro, são produtos que afetam mais diretamente o consumo das famílias mais pobres. A Associação Paulista dos Supermercados pediu para que os associados negociem com os fornecedores e que absorvam um pouco do aumento para não comprometer o orçamento do brasileiro, fragilizado no momento de pandemia. O bairro é um bairro pobre, né? Não é um bairro de classe alta, da classe alta. E as pessoas que compram são trabalhadoras. Então o salário delas não subiu. Aquelas pessoas que ganham menos, elas gastam proporcionalmente mais na aquisição desses itens. Ou seja, a inflação dos mais pobres é proporcionalmente maior do que a inflação da classe média e classe alta no Brasil nesse momento. É muito difícil pensar numa melhora no curto prazo, até porque os insumos agrícolas, de um modo geral, são importados. E a desvalorização do real este ano frente ao dólar fez com que ocorresse um aumento nos custos de produção. E esse aumento está sendo repassado aos preços. E o ex-médico Roger Abdelmaci deve deixar novamente a penitenciária 2 de Tremembé. O Supremo Tribunal Federal determinou a transferência dele para um hospital penitenciário. Informações com a Débora Pedroso, direto da redação. Olá, Nicoline. A decisão foi assinada pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, nesta terça-feira e atende a um pedido aí de recurso da defesa do ex-médico Roger Abdelmaci.
Na decisão, o ministro determinou a internação imediata do ex-médico Roger Abdelmaci no Hospital Penitenciário do Estado, que fica na capital. O ex-médico voltou a cumprir pena em regime fechado desde o último dia 31, depois de 4 meses em prisão domiciliar por ser considerado grupo de risco para a Covid-19. Condenado a 173 anos de prisão por estuprar pacientes, Abdelmaci já teve uma outra passagem pelo Hospital Penitenciário do Estado em 2017, quando tratou de uma superbactéria. É com você aí no estúdio, Nicolini. Obrigado, Débora. Vamos agora atualizar os números da Covid-19. Silveiras registrou a primeira morte pela doença. Agora, Areias é a única cidade da região metropolitana sem mortes por coronavírus. Até aqui são 1.077 pessoas que perderam a vida na região. 36.400 casos foram confirmados, 23.200 se recuperaram da Covid. No litoral norte, São Sebastião recebeu 300 mil turistas no feriado. Parecia Réveillon, né? E desse número, 40% continuam na cidade. Por isso, a prefeitura reforça a fiscalização. Detalhes com o Conrado Balucci. Oi, Conrado, boa tarde. Olá, Nicolini, boa tarde para você. Mesmo com a passagem do feriado de 7 de setembro, que atraiu muita gente ao litoral norte, milhares destes turistas decidiram permanecer na região até o próximo final de semana. Isso tem gerado uma movimentação grande de turistas aqui na região, em especial em São Sebastião. Dados da prefeitura sugerem que aproximadamente 40% de todas essas pessoas que vieram até o litoral continuam pelas praias, pelas ruas da cidade. Isso liga o alerta para as autoridades municipais com relação à proliferação da Covid-19. O comandante da Guarda Civil Municipal da cidade, André Maciel, explica que o trabalho de fiscalização está sendo intensificado nesta semana em estabelecimentos comerciais e também nos transportes públicos. Continuamos fazendo a fiscalização das praias, orientação, pedindo para que as pessoas não fiquem em aglomerações, mantenham o distanciamento social. Também estamos fiscalizando transporte coletivo, comércio ambulante. Continuamos fazendo o nosso serviço que foi realizado aí desde o começo da pandemia. É sempre bom ressaltar, né, Nicolini, o uso de máscaras de proteção facial, o uso do álcool gel e, claro, o respeito sempre ao distanciamento social. Volto com você. Obrigado, Conrado. Falando em litoral, vamos com imagens da rodovia dos Tamoios ao vivo. Aí a chegada ao litoral norte. Olha, para você ter uma ideia, a rodovia dos Tamoios registrou um aumento de 67% no volume de veículos nesse feriado de 7 de setembro, se comparado ao ano passado. 315 mil veículos passaram pelas praças de pedágio. Muita gente, né? O tempo em Caraguatatuba é de sol com nuvens. A máxima hoje não passa de 24 graus. A gente volta já, agora 12h59.